A semana está se iniciando e temos mais um Revelando a Verdade. Hoje vamos trazer um tema bastante polêmico, pois algumas pessoas acreditam e outras nem tanto. Temos três brincadeiras muito parecidas, mas que mexem com o sobrenatural, segundo algumas pessoas. A primeira é a brincadeira do tabuleiro, ou Ouija. A segunda é a brincadeira do compasso, que é bem praticado nas escolas. E temos também a famosa brincadeira do copo, onde muitas pessoas juram que tiveram algum contato sobrenatural através dessa brincadeira. Mas, como foi dito, essas brincadeiras são bastante parecidas, embora tenham formas de se brincarem diferentes. Mas será que de fato isso é verdade? Vamos trazer aqui duas histórias sobre essas brincadeiras de pessoas que passaram por isso. E quem sabe no final poderemos lhe revelar a verdade, se realmente isso é verdadeiro. Após assistirem esse vídeo, fica a critério de vocês se vão brincarem ainda com esses tipos de brincadeiras com seus amigos ou decidirem desafiarem, sendo assim, seguindo em frente de brincarem com o desconhecido. Aí é com cada um de vocês. Renata conta que quando tinha 13 anos, sempre convidava suas colegas para dormirem em sua casa juntas. E nos dias que suas colegas dormiam em sua casa, elas faziam diversas brincadeiras antes de irem para a cama dormir. A maioria dessas brincadeiras eram brincadeiras sadias, até que Renata teve uma grande ideia de brincar com algo diferente, algo desconhecido. E logo Renata decidiu que iria brincar da brincadeira do copo, convidando suas amigas. E as amigas de Renata, meio que debochando dela, decidiram brincarem daquilo, pois para elas nada de anormal poderia acontecer naquela brincadeira. Então logo Renata vai buscar um copo, explicando às amigas como que aquela brincadeira funcionava. Logo Renata e suas amigas colocaram uma ponta do dedo naquele copo. A intenção era se comunicar com o sobrenatural. Logo Renata pronunciaria algumas palavras que nenhuma de suas amigas havia escutado antes e pedia para que suas amigas movimentassem aquele copo junto com ela. Mas Renata pede para que suas amigas parassem de movimentarem suas mãos. Nesse momento, o copo se movimentava sozinho. Ao perceberem isso, as meninas ficaram completamente assustadas. Renata paralisa, fica fixamente olhando para frente. De repente, a luz se apaga. A porta se bate sozinha. As meninas começam a gritarem de medo. Mas Renata não. Estava lá imóvel, olhando para frente. As amigas de Renata tentam fazer de tudo para tirarem as mãos do copo, mas era como se fosse uma força que segurava aquelas mãos ali. Mas a coisa fica ainda pior quando alguns puxões os cabelos das meninas começam a serem sentidos, seguidos de alguns tapas em suas caras, que fizeram as meninas gritarem e chorarem ainda mais. Diferentemente das amigas, Renata não sentia nada. Estava imóvel, parada. As meninas gritavam pedindo socorro, mas parecia que ninguém ouvia os gritos delas. E risadas aterrorizantes são escutadas naquele quarto, que não vinha de lugar algum, e deixava as meninas cada vez mais assustadas. Após algum tempo, Renata pronunciaria as mesmas palavras. Após ela pronunciar essas palavras, tudo voltaria ao normal, as luzes se acendiam, a porta se abria novamente, e as meninas conseguiram tirarem suas mãos do copo. As meninas saem correndo da casa de Renata, e foram correndo para suas casas. Renata continuava imóvel após isso.
A mãe de Renata foi até o quarto para perguntar por que as meninas haviam passado correndo pela sala. Renata respondeu com uma voz cansada e pausada que agora ele vai ficar para sempre, e desmaiou em seguida. Estranhamente, Renata teve que ficar no hospital em observação alguns dias, e nesses dias recebeu algumas visitas, assim como de suas amigas, e sempre tocavam no assunto sobre aquilo tudo que havia acontecido naquele quarto, mas Renata sempre dizia que não se lembrava de nada. Foi quando Renata disse que tinha uma coisa para mostrar às amigas, mas que ninguém poderia saber, então elas teriam que trancarem a porta do quarto do hospital. Logo as amigas trancaram a porta do quarto, ansiosas para saberem o que Renata tinha ali. Mas Renata disse para que as amigas jogassem a chave do quarto através da janela. As amigas ansiosas também fizeram isso, pois queriam descobrir o que Renata tinha ali. Foi quando as amigas perguntaram: então, o que você tem aí? E Renata tira debaixo do travesseiro o seu tabuleiro e o seu copo, e disse com uma voz cansada e pausada: agora ele vai ficar para sempre. Nesse momento, as cortinas do quarto se fecham, as luzes do quarto se apagam e risadas são escutadas vindo de lugar algum. Tudo começaria novamente. E foi no dia que Renata decidiu brincar com suas amigas da brincadeira do copo que foi-lhe revelado a verdade, que as histórias de se comunicar através dessas brincadeiras com o sobrenatural são verdadeiras. Em um dia normal de aula, Luciano estava na sala de aula com seus amigos. Era uma professora substituta que não passava a lição direito. Apenas dizia aos alunos para eles fazerem aquilo que eles queriam dentro da sala, menos bagunça. Então os alunos conversavam baixinho para a professora não se incomodar com aquilo. Então Luciano junta 5 de seus amigos e diz a eles que tinha uma brincadeira para fazer. Seus amigos perguntam a ele que brincadeira seria aquela. Ele diz aos amigos que era a brincadeira do compasso. Explicou as regras aos amigos e então todos toparam brincarem ali baixinho. Logo Luciano começa a escrever em um papel: sim, não, os números de 1 a 12 e também o abecedário completo. Logo Luciano junta os amigos e começa a fazer as perguntas: qual o seu nome? E sozinho aquele compasso completou a palavra TEC. Luciano continuou perguntando: qual sua idade? Novamente sozinho o compasso completou os números 128. Luciano então pergunta: você mora nessa casa? O compasso foi sozinho na direção da palavra sim. Mesmo com seus amigos morrendo de medo, Luciano decide continuar e pergunta: há quantos anos você morreu? O compasso completou sozinho os números 86. Luciano pergunta novamente: você está sempre aqui? Novamente o compasso foi na direção da palavra sim. Luciano então pergunta: você veio aqui para fazer o bem ou o mal? O compasso completou a palavra mal. Nesse momento, os amigos de Luciano decidem que iriam se afastarem e que não iriam mais brincar daquilo. Mas antes que seus colegas fizessem isso, Luciano fez a pergunta derradeira: você poderia comprovar a sua presença para nós? Foi quando um rosto aparece gargalhando no meio dos amigos e desaparece rapidamente em seguida, fazendo com que todos gritassem na sala de aula. A professora perguntou aos alunos o que havia acontecido porque eles haviam gritado daquela maneira, mas todos estavam se tremendo e com medo estampado nos rostos de cada um deles. Uma menina que observava tudo ao longe disse à professora que eles faziam a brincadeira do compasso, que tentaram se comunicar com o sobrenatural.
A menina também estava espantada, pois, mesmo ao longe, ela também conseguiu ver o rosto daquilo que apareceu temporariamente no meio daqueles meninos. A professora perguntou quem teve a ideia de brincar daquilo. A menina disse que foi o Luciano. Quando a professora chegou até Luciano, ele estava se tremendo. Não conseguia falar, se expressar. Assim como seus amigos também estavam daquela maneira. E também assim, eles ficaram por muito tempo. Até que eles se recuperassem, mas guardaram esse trauma pelo resto de suas vidas. E Luciano nunca mais decidiu brincar da brincadeira do compasso, pois nesse dia que ele convidou seus amigos para brincar, foi-lhe revelado a verdade, que essas histórias de se comunicar com o sobrenatural através dessas brincadeiras são verdadeiras. Cuidado com essas brincadeiras, seja tabuleiro de Ouija, seja também a brincadeira do copo ou também a brincadeira do compasso. Não devemos brincar com o desconhecido, por mais inocente que essas brincadeiras parecem serem, podem serem uma comunicação direta com o sobrenatural. E ao brincarem disso, no final, pode lhes ser revelado a verdade de que essa história toda é verdadeira.